E a questão da comunicação, do jornalismo, tinha alguém na família que você se inspirava, não? Não, ninguém na família. Mas o meu pai sempre gostou muito de assistir telejornal. Então, em casa era futebol e telejornal o tempo todo. E eu acho que isso que me aguçou bastante. Eu vi algumas reportagens, né, que principalmente umas reportagens assim que tinham a ver com o lado social, pessoas que precisavam mesmo, né? Eu falava, nossa, eu queria um dia contar histórias dessa forma, né, para tentar mudar a vida dessas pessoas de alguma maneira, ou tentar reportar isso para que outras pessoas pudessem ver e que essas pessoas pudessem mudar a vida delas, né? Sim. Então, essas realidades. E isso me pegava quando eu era criança. E aí eu já tinha essa questão de jornalismo assim muito clara na minha cabeça. Teve uma época que eu estava assim meio em dúvida, eu gostava de economia também. Olha só. Totalmente diferente. Mas aí eu li uns livros aí meio, sabe, grossos assim. Eu falei, legal, mas acho que quem sabe depois uma pós-graduação nessa área, né? Depois eu acabei não fazendo, mas jornalismo assim no ensino médio era jornalismo mesmo e Tava no nunca me sangue. arrependi. Amor à primeira vista. Com certeza. Amo mesmo. Passava um carro de TV, assim, meu coração chegava a acelerar, sem brincadeira. Cara, Eu tinha um sonho mesmo. Mas, Suelen, você já tinha esse feeling de falar bem, de conversar comunicar bem? Sabe que eu tô fazendo um curso de liderança? É interessante que a gente volta à sala de aula depois de um tempo. Sim. E eu tô com uma amiga de infância lá. Que é uma das minhas melhores amigas. E aí o pessoal tava conversando, a gente tava fazendo algumas atividades lá no curso, e ela falou assim, não, desde a sexta série, que foi quando eu mudei pra Rio Preto. Ela sempre foi assim, sempre foi comunicativa e tal, então eu sempre gostei, né? Sempre falei bastante, ganhei um microfone ali quando eu era criancinha. Apresentava primeiro os trabalhos. Isso, exatamente, gostava de apresentar os trabalhos, cantar não é minha praia, nunca foi, mas falar sim. Então eu sempre gostei. Você não tem cara de que na sala de aula era a mais bagunceira, não. Você tem cara de quietinha, ou não? Você era comunicador bastante? Sim. Você tava no fundo? Esse era o meu problema. Porque eu tirava boas notas, sempre tirei, assim, mas eu falava bastante. Então teve momento que eu tive que ser expulsa da sala. Não, da escola, não. Da sala. Por estar conversando bastante. Faz mas muito sempre... sentido. Faz muito sentido, porque quando a gente fala muito, dentro da sala de aula, a gente tira notas boas, mas atrapalha os outros, né? É bem assim. Então, sempre tirei notas boas, mas já fui até expulso da sala por estar conversando demais. E o negócio do jornalismo é incrível, o que você falou faz muito sentido, porque vou me recordar de épocas assim que eu falava, nossa, é muito legal o jornalismo. Mas na minha visão, era algo muito aquém e muita competitividade. Porque, assim, você não tem um volume de jornalistas, por exemplo, dentro da cidade. Quer dizer, até tem, mas na TV, que é onde você quer estar, é mais difícil, né? Pouco, não é um volume tão grande. É verdade, Entendeu? não é mesmo. Era muito competitivo, né? Sim, muito competitivo. Eu lembro, né, que aí eu fiz faculdade na Unesp em Bauru. E aí no quarto ano, que era quando a gente poderia fazer estágio remunerado, né? Mas antes eu fazia, posso contar depois isso, também fiz bastante estágios assim, sem nenhuma remuneração para aprender. Sim. E aí no quarto ano era a minha oportunidade. Tinha uma vaga e tinham mais de 300 candidatos, porque eram todas, né, a Unesp, o diurno e o noturno, e também as outras faculdades particulares de Bauru, né? E o pessoal, todo mundo queria, né, essa oportunidade. E era uma vaga só. E eu falei, gente, tem que ser minha, porque o meu coração batia mais forte a hora que eu vi o carro da TV, né? E era um grande sonho entrar na TV. Eu queria muito. E aí eram 3 fases, né, nesse processo de seleção aí para o estagiário. Primeiro uma prova de conhecimentos gerais, depois era uma pauta que eles davam e a gente tinha que desenvolver um texto, e depois 3 passavam para entrevista com o chefe, né, com o gerente de jornalismo. Nossa. E eu queria muito. Aí eu lembro que eu liguei pro estagiário do ano anterior, e que hoje é o Felipe Brizola, inclusive, que é do Sport TV há muitos anos, né? E era ele. E eu não o conhecia, mas ele era da Unesp também, meu veterano, só que era do noturno. Eu falei, Felipinho, porque ele é bem baixinho, todo mundo falava, Felipinho. Felipinho, como que você fez pra passar e tal? Eu quero muito. Então eu estudei muito, pedi pra professora de telejornalismo, pra me dar algumas dicas e tal. Uns atalhos. Umas dicas, e assim, aí eu fui passei no primeiro teste, nossa, passei no segundo, que aí era reportagem, aí eram 3 pessoas para entrevista, com o Osmar Schor, que inclusive hoje é o gerente geral da rede TV Tem, né? Aparece o nome dele no final. Isso, e na época ele era gerente de jornalismo de Bauru. E aí eu fui pra entrevista com ele, e ele sempre com a fama de ser, né, assim, rígido. Sim. De fato, depois trabalhei, né, um tempo lá com ele, né?
E aí eu passei, quando ela me ligou, foi uma das coisas mais emocionantes que eu não me esqueço, porque era uma vaga para mais de 300 pessoas, né? Nossa. E quando ela me ligou e falou, você passou no estágio da TV Tem, que era o meu sonho, eu falei, nossa, olha, que coisa boa, né? Deus é maravilhoso. 300 Caramba, pessoas, cara. isso faz anos. Ah! Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 20 ou 21, né? Nossa. Isso foi no 4º ano de jornalismo, né? Quantos anos faz? Foi em 2008. Caraca. Né? Mas assim, eu sempre quis muito ser jornalista, eu estudei muito também, passei em primeiro lugar na Unesp também. Não foi... Era um dos cursos mais concorridos na minha época, era o 3º curso mais concorrido, né? Jornalismo, era medicina, direito e jornalismo, né? E eu queria muito, né? Tanto que eu passei aí, porque eu queria muito ser jornalista.